Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje nosso irmão Vital Froze nos traz mais uma das suas palestras, bastante didáticas, esclarecedoras. Já adianto que é bastante interessante e também já vou adiantar para que você assista o vídeo até o final. Ao longo do vídeo, ao longo do áudio, vai sendo esclarecido o título do assunto. O desenrolar de toda a história, de todo o conteúdo, é da metade para frente. Então, se você realmente está interessado em absorver conteúdo que vai te trazer benefícios, eu oriento que assista até o final, tudo bem? E aproveitando que você já está aqui, já está assistindo, faça aqui a sua inscrição no canal, aperte seu dedinho aí onde está escrito inscreva-se. Também onde tem um joinha, aperte esse joinha é o chamado like, que a plataforma entende que você gostou do vídeo. E também, ao lado do botão do joinha aí, você vai encontrar o botão do compartilhe. É uma setinha apontando para fora. Compartilhe com as pessoas que você entende que o vídeo vai ajudar, vai orientar. Compartilhe com essas pessoas. Se você já é inscrito do canal, você já sabe que aqui na descrição existem alguns links que vão te dar acesso a alguns livros que o canal indica a leitura a você. São livros com conteúdo bastante, melhor dizendo, no mínimo curiosos. Vai falar sobre a verdadeira história da humanidade, do planeta, do universo. Se você está interessado em saber a verdade, comece por ali. Você vai gostar. Lembrando que o universo, a vida, está em constante atualização. E como esses livros já foram escritos há décadas atrás, com certeza houve uma atualização. Mas a leitura é bastante importante, pois ela te dá um norte, uma direção. Tudo bem? Então vou deixar você com um áudio, com a narração, com a aula do nosso irmão Vital Froze. Com vocês, Vital Froze. Bom dia, meus amados. Hoje, o segundo sábado de julho, dia 8 de julho de 2023. Como sempre, estamos aqui mais uma vez trazendo um áudio para que possa consolar, possa trazer um pouco de ânimo, de conforto, porque a hora mais escura da noite é aquela que antecede o raiar do dia. E nós estamos vendo isso de uma forma bem nítida, né? Estamos realmente nessa hora que antecede o dia. Como já escrevi aqui também em textos anteriores, falei em áudios, que nos foi dito há 2000 anos já, que chegaria o final de um tempo e os sinais seriam visíveis. Um deles é bem típico do que está acontecendo agora. E quando tudo parecerá o fim, nada será o fim, porque é apenas o fim de um ciclo. Então, em tudo quando parecerá o fim, não será o fim, será o começo de um novo tempo, de uma nova era, de uma nova terra. Estamos no ápice da mudança, da transição planetária. Estamos dentro do olho do furacão, né? Porque a coisa agora realmente vai passar para o outro lado. Nós temos agora, no momento presente, uma situação que traz muito desconforto e, de certa forma, também ainda faz reavivar os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas preocupações. Faz-nos lembrar inconscientemente dos traumas já vividos ao longo de centenas ou milhares de encarnações. Aquilo que nos causou dor e sofrimento, agora ele se manifesta para que a gente possa compreender que aquilo é apenas uma memória, uma lembrança, é uma sombra, né? Luz e sombra é o que há. A luz é amor, a sombra é a falta de amor, a ausência de amor.
Aquilo que nós conhecemos como bem e o mal, nada mais é que luz e sombra, amor e ausência de amor. As pessoas que ainda praticam se comprazem naquilo que não é ético, que não é moral, aquilo que não é honesto, que não é justo, enfim, que não é o bem. É porque ainda estão aliadas às frequências da ausência de amor, às sombras, como nós dissemos. Hoje eu quero dar o título para esse áudio, para que fique identificado, né, dentro de todos aqueles que já foi dito, aqueles que vão ser ainda compartilhados mais adiante. A sombra se dissolve na luz. Nada mais justo e mais real do que é isso. A sombra nunca vai se dissolver com mais sombra. Se você tem uma sombra e bota mais sombra, vai ficar uma sombra mais espessa, porque vai ter mais da sombra. Mas se você traz um pouquinho de luz que seja para a sombra, ela já vai diminuir. Se você traz uma luz um pouco mais forte, a sombra simplesmente se dissolve. Então, com esta perspectiva e com esta forma de entender, nós precisamos observar. Isso são sinais, né? Observem os sinais. Como agir nesse tempo de turbulências? Nós não vamos eliminar a sombra com mais sombra. Se a sombra é a falta de amor, a ausência de amor, nós não podemos eliminar essa sombra com mais atos e atitudes ausentes de amor. Coloquei um assunto, agora eu não sei se é texto ou se é áudio, no final do ano passado, de 2022, que o sistema se autodestruirá, se dissolverá por si só, né? Os sistemas tradicionais que nós conhecemos é tudo aquilo que são regras, imposições, normas, leis, usos, costumes, crenças, aquilo que todos nós vivemos ao longo dos milênios. Para controlar a humanidade, através da própria humanidade, porque são humanos controlando humanos. São humanos explorando humanos. São humanos causando dor para humanos. São humanos se aproveitando do sacrifício de outros humanos. Enfim, a luz e a sombra, representada em cada consciência de acordo com a sua frequência. Os sistemas foram criados para manipulação daqueles que se deixam manipular. O sistema vai se autodestruir por quê? Porque ele é sombra. O que é sombra não tem vida. Porque tudo que é vida foi trazido pela luz, e a luz é consciência, é amor. E se foi uma experiência de milhões e milhões de anos para essa humanidade terrana, para essas consciências aqui encarnadas, a fim de aprender como é criar na ausência da luz, ou com um mínimo possível de luz. Essa experiência se concluiu agora. Nós estamos, todos nós, na última encarnação na dualidade da Terra, deste planeta. Lembre-se que foi falado isso tantas vezes. Não há outra oportunidade. Por isso nós agora recebemos tantas informações, tanta clareza, tanta expansão de consciência para que nós possamos compreender isso. Se cada um de nós teve ali em torno de 1000 encarnações
passando por duras provas, duras experiências, sofrimento, dor, porque dualidade, provas, expiações, é um mundo de dor e sofrimento. Porque sem a dor e sem o sofrimento, a alma não aprenderia nada. Ela se acomodaria. Ela ficaria tranquila lá no seu cantinho, sossegado. Mas agora nós já aprendemos as lições. Todos nós sabemos o que é justo e o que não é justo, o que é ético, o que não é ético, o que é moral, o que não é moral. As práticas ainda acontecem porque há pessoas que se comprazem naquelas práticas que não são do bem, que não são práticas da luz, são práticas feitas nas sombras. E é o que nós precisamos entender agora. Isso é tudo. Quem não entender isso, não terá frequência para a nova terra, que será um mundo, então, livre da dor e do sofrimento. Não é preciso dizer que aquele que não vai herdar a nova terra vai para mundos ainda de provas e expiações, porque já foi dito isso aqui tantas vezes, que já está quase que repetitivo demais, né? Nós vamos finalizar este ciclo agora. Isso é tudo muito rápido e muito intenso, porque agora não há mais tempo. Uma encarnação passa rápido, né? É preciso desapegar de tudo aquilo que não for da luz. Quem tiver qualquer frequência das coisas que não são da luz, vai ter peso negativo na balança final. Claro que algumas coisinhas não vão ser suficientes para que a balança possa pender para o peso maior daquelas práticas que não são do bem. Temos aquela margem de segurança, mas é preciso ter a consciência de que não se deve arriscar. Não se sabe se vamos ter o amanhã ainda. Quantas pessoas desencarnaram hoje? Quantas vão desencarnar amanhã? E se não finalizou? Porque desencarnou, tem a balança da frequência. Atingiu a frequência da nova Terra, vai para o plano astral ali, seja nas colônias, seja nas naves, porque agora tudo está mudando, né? Ou então vá direto para o exílio. Não adianta, porque não há nada que se possa fazer. Simplesmente a frequência vai atrair. Não são os encarnados que estão indo para o exílio na hora da morte. Aqueles que não têm frequência para a nova Terra estão indo para o exílio. Estão indo também aqueles que estavam no plano astral que não têm mais tempo para encarnar. Algumas pessoas que têm o dom do desdobramento, como se diz por aí, da viagem astral. Mas o nome certo é realmente desdobramento. Se desdobram a consciência e ela consegue acessar algo fora da matéria. Muitas pessoas que têm esse dom, essa propriedade, estão relatando que está muito movimentado o astral da Terra. O movimento de almas deixando a Terra é impressionante. Por quê? O tempo se esgota. É importante que nós tenhamos essa consciência. Todas as nossas atitudes, elas têm uma frequência. Ou é luz ou é ausência de luz. É amorosa ou é praticada na ausência do amor. E aqui não vamos colocar lá os 3 pilares que eu sempre coloco, porque quando não há respeito, não há compaixão, não há amor também. Isso é óbvio. Então vamos resumir só o amor e na ausência de amor.
luz e sombra. A sombra se dissolve na luz porque ela simplesmente deixa de existir perante a luz. Não precisa aqui ser explicado mais uma vez, mas lembre-se que quando você liga uma luz numa sala escura, é a luz que se instala em uma sombra. Ou então, quando aquele comparativo, à noite abre uma janela da tua casa, se lá fora está escuro e dentro da casa está iluminado, é a luz que sai, não é a sombra que entra, né? Não precisa explicar mais nada sobre isso. A luz dissolve a sombra. Então, o que dissolve a frequência da não-luz, do não-amor? A prática do amor. Seja amoroso, seja amorosa. Pratique o bem. Faça o melhor. Não é preciso ser santo para ascensionar. Seja a tua melhor versão. Você já está pronto para isso. Você já praticou isso em tantas encarnações. Não é preciso temer. A intenção já vale. Porque se tu tem a intenção no bem, você não vai praticar o mal jamais. Pode não conseguir o objetivo desejado, mas não tem nada a ver com a prática do mal se você tem a intenção de praticar o bem. A intenção é a chave, eu já disse isso tantas vezes. A intenção é a chave que abre todas as portas. Todas as consequências estão sempre relacionadas com a intenção de cada ação. Tu não tem intenção de tomar água e vai lá e, em vez de tomar água, vai comer um pote de açúcar ou de sal, né? Ou então tomar uma salmoura, né? Tu quer uma água para matar a sede, tu vai tomar água para matar a sede, obviamente. Então a intenção é tudo. Se você tem a intenção de dar um passo, você vai mover a perna, não vai mover o braço. A intenção é tudo o que existe. E nós estamos num tempo final, onde a luz está se expandindo agora em todas as direções, todos os cantos deste planeta, todos os recônditos, todos os cantinhos, todas as cavernas, as profundezas dos oceanos, aonde quer que seja, não há local nenhum que a luz não vai se instalar. Por isso, as consciências que não podem receber essa luz, porque não estão prontas, não querem, também vão sair de fininho, né? Mas tem muita consciência que está fechada e ainda vai se abrir, vai receber a luz. Isso é o ponto principal e a razão principal do porquê que ainda acontecem tantas coisas macabras por aí. Mostrar a verdade, para que a verdade possa mostrar a ilusão, a holografia, a verdade que vá dissipar a escuridão, porque a verdade também é luz. As sombras começam a deixar definitivamente este planeta. Estamos agora num tempo muito, muito derradeiro, definitivo. Aqueles sistemas de domínio vão começar a ruir, já foi dito isso tantas vezes. Mas não é só os sistemas que vão ruir. A prática, as atitudes das pessoas comuns.
Se você tem ainda dentro de você intenções de tirar proveito sem a cooperação, sem olhar compassivo, sem se colocar no lugar do outro, sem sentir a consequência de cada atitude tua, você ainda não está agindo na luz, no amor. Está agindo ainda na ausência de amor. Porque vai causar dor para alguém, vai causar prejuízo para alguém. As pessoas dizem, mas eu não faço mal para o outro, para ninguém. Mas e será? Não está fazendo mal para uma pessoa, mas está fazendo mal para uma outra coisa. Tudo que é da criação divina é consciência, é parte do todo. E se eu não respeito uma parte, eu vou afetar com a minha atitude a frequência do todo. Por isso, nós precisamos ter essa consciência. A minha atitude vai causar coisas boas, vai causar o bem, conforto, vai desenvolver e expandir, né? Disseminar amor para esse planeta, para essa humanidade, para as coisas. Ou será que vai satisfazer as minhas vontades, meu ego, e o prejuízo para outros é inevitável? Então as atitudes, as ações, aquela questão de querer ser mais que os outros, a competição, o poder irrefreável, né? A todo custo, porque eu tenho que ser maior, tenho que mandar em todo mundo tem que me obedecer, me respeitar. Olha, eu diria, se você tiver sorte, você vai para um planeta onde você ainda pode viver isso, mas se não, de repente, tua consciência pode ir para o Sol central, sim, e ser dissolvida. Vai ser apagada, para nunca mais. Aquela consciência que você desenvolveu até aqui, perdeu-se. Obviamente que todos nós somos fractais de consciências, de alma. Então, as nossas almas superiores, as nossas versões superiores não são afetadas. Mas esta parte experiencial se perde, é uma pena. Vai ficar registrado lá, para todo o cosmo infinito. Que aquela minha frequência, aquela minha partícula, aquele fractalzinho da minha alma veio aqui, pintou e bordou e teve que ser dissolvida no Sol central. Seria até uma vergonha, né, para uma versão mais elevada, mas é claro que elas não sentem isso, porque tudo é experiência e não tem essa coisa do sentimento culposo, né, ou culpado. A opressão, quanta gente está oprimindo outros, né? A competição. Tem que ganhar a todo custo, nem que seja de uma forma desleal. Será que vai ganhar alguma coisa? Será que vai valer aquilo lá? Temos que lembrar que daqui a pouco todos os sistemas estão resetados e reinicializados numa nova situação quântica, sem nenhum prejuízo para quem quer que seja. E quando chegar a vez do sistema financeiro passar pelo reset, pela transferência para a nova energia, será que aquele monte de dinheiro que alguém possa ter recebido desonestamente ou de uma forma injusta, será que vai ter algum valor? Será que vai servir para alguma coisa? Ou será que vai ser um monte de papel ou um monte de número inútil? Nós vamos ver isso. E posso dizer para vocês que vai ser muito mais cedo do que as pessoas imaginam.
Ah, os novos miseráveis? Sim, nós vamos ter uma leva de novos miseráveis no planeta, que é parte da revelação do Apocalipse. Que não vão ser aqueles que eram miseráveis e pobres até aqui. Nós vamos conhecer uma nova geração por um tempo, não muito longo, um tempo curto. Depois não sei o que vai acontecer, porque provavelmente é o tempo suficiente para ser visto e mostrado e entendido, e depois cada um vai para o seu destino, né? Mas nós vamos ver isso porque faz parte do Apocalipse. O Apocalipse já está atuando neste planeta. E lembre-se que Apocalipse nos disseram que era o fim do mundo. Não, é o fim de um sistema, é o fim de uma mentira. Porque Apocalipse nada mais é que a revelação da verdade, é aquilo que estava oculto e que não tem mais como esconder. A queda de todas as máscaras. Apocalipse é uma coisa maravilhosa. Que venha. Que venha. De preferência o mais rápido possível. Está todo mundo já cansado, angustiado. Já estamos sentindo o cansaço do final da caminhada. Que venha o Apocalipse, que venha a transição final, que venha as mudanças, que caiam todos os sistemas. Afinal, nós sabíamos disso antes de vir a primeira vez encarnar neste planeta. Quantos anos faz isso? 50 mil anos, 100 mil anos, 500 mil anos, sei lá quanto. Olha, se nós soubéssemos o que nós temos condições de saber aqui, que ainda é muito pouco, mas o suficiente para ter uma ideia do que está para acontecer e o que existia até aqui. Se nós soubéssemos a verdade, não 10, 20, 50, 100 encarnações anteriores a essa, na última antes dessa, nós não teríamos como suportar, sabendo que teria mais uma encarnação para passar nestas circunstâncias que nós passamos. Porque quanto mais verdade vem, mais vemos o quanto foi horroroso viver nesse planeta dominado pelas sombras. E as sombras não eram só provocadas pelos encarnados que se comprazem no mal. As sombras eram realmente dominadas por entidades extrafísicas, entidades que nem sequer encarnavam nesse planeta, mas tinham o controle, o domínio, aquilo que nós já falamos tantas vezes. Os mecanismos, as ferramentas, as tecnologias que eles tinham e têm, algumas ainda estão ativas, mas estão a finalizar, nos leva a crer que, de fato, a humanidade sozinha jamais se libertaria deste jugo. Sem a ajuda externa que veio e que está fazendo realmente a limpeza desse planeta, sem essa ajuda a humanidade seria refém eternamente. Não teria mais condições, porque foi um contratempo que apareceu dentro desse plano divino para a Terra. Certamente que estava previsto pelo plano divino, mas que podia acontecer, podia não acontecer, não era necessário. Como aconteceu, transformou esse planeta numa das escolas mais duras do cosmo infinito. Justamente pelo grau de dificuldade que nos foi imposto. Porque já era uma escola difícil simplesmente vir aqui aprender a criar, a desenvolver, a sobreviver e a superar a dualidade, sem as trevas,
Imagina quando as trevas vieram. O que eles aprontaram para nós, né? Agora estamos começando a ver a luzinha lá no horizonte. Um raiar de um novo tempo. O medo que ainda sentimos o resultado são as marcas das longas batalhas pela vida durante toda a vida. Porque a vida não é uma encarnação, a vida é a soma de todas as encarnações. A alma encarnou muitas vezes, e a alma é o que somos, que é a nossa consciência. Os traumas são as nossas marcas. Então, medo, né, é a marca mais visível ainda na nossa silhueta humanoide. Quantas marcas temos de medo? Medo das doenças, medo da fome, medo da opressão, medo da subjugação, medo de tudo, ou aquilo que nos fez mal. Porque são experiências vividas. Então, na quarta-feira, eu coloquei um texto com o título Não Entre na Frequência do Medo. Essa mensagem, na verdade, ela está vindo há um certo tempo, mas ela veio muito forte ainda semana passada, porque talvez seja a prática ainda mais importante que cada um de nós devamos fazer nos momentos atuais dessa transição planetária. Nos libertar do medo. Porque o medo, além de nos atrasar, paralisar, ele ainda cria uma frequência energética, uma energia que abastece a sombra, as trevas, a ausência de luz, a ausência de amor. Aqueles que se comprazem nesta frequência. E nós temos hoje já o planeta praticamente limpo dessas trevas, mas tem os encarnados ainda, que são as seclas dos comandos que deixaram de existir. Mas estão ali, foram programados para isso. Enquanto não vier uma nova ordem, e não vai vir, da parte dos seus comandantes, obviamente, não vem mais essa ordem. Eles vão continuar até o último instante, até serem removidos de fato. Todos aqueles que se comprazem no mal vão ser removidos de uma forma ou de outra, mas não tem nenhuma dúvida, porque é lei divina. É lei do Criador, e o Criador é que manda nesse mundo, não é ninguém além dele. O medo é fácil de se livrar dele, mas é preciso compreender. Tu não vai escapar do medo, tu não vai se libertar do medo simplesmente negando o medo. Tudo aquilo que você ama e aquilo que você nega vai chegar até você. Porque é atração, magnetismo. Como nos libertar do medo? Tantas vezes foi dito aqui, eu vou repetir hoje, talvez de uma forma um pouquinho diferente, ou mais atualizada, sei lá, para que as pessoas possam se ajudar um pouco, porque ninguém vai tirar o medo de dentro de você. Ninguém. O medo está na tua consciência. Como é que a gente vai colocar a mão lá dentro da tua consciência e arrancar o medo? O medo você deixa ele para trás, porque tu está sendo atualizado todos os dias nas novas frequências. Mas se você segura ele, você faz a atualização das novas frequências e leva ele junto. E continua levando junto todos os dias. E o medo
Eu já disse aqui tantas vezes, nós só temos medo daquilo que nós já passamos. Tu não pode ter medo de algo que você não conhece, você nunca viu. Ah, eu não passei. Passou, sim, passou. Uma vida lá atrás passou. Ficou registrado nos teus registros de alma. Toda vez que você sentir medo, seja do que for, mas pode ter 1000 razões, e uma delas, ou centenas delas, não importa. Porque medo tem, sim, talvez mais de 1000 motivos para ter medo. Mas lembre-se que você tem medo daquilo que você já passou. Se você já passou, foi uma lição que você já passou nesta escola. A escola não vai repetir lição já dada. Lembre-se disso. Então, se você tem medo de passar fome, porque você já passou fome lá atrás. Se você tem medo de altura, porque você já caiu do alto lá atrás. Se você tem medo de se afogar, você já morreu afogado lá atrás numa vida. Se você tem medo da tirania, que hoje está bem alto esse pavor, porque nós já vivemos os tempos tirânicos há muitas vezes nas vidas passadas. Já fomos condenados injustamente, não só por autoridades governantes, mas por autoridades religiosas, como na Inquisição, por exemplo, por guerras pelos adversários, pelos soldados adversários, pelos comandos adversários, por qualquer coisa. Então tem aquele medo disso, aquele medo daquilo, medo de passar necessidade, né? Medo da dor, medo da doença, medo daquilo que nos causou dor. Essa é a verdade. Se eu já passei, se você já passou, quando sente o medo, primeiro pensamento: se eu tenho medo disso, eu já passei por isso. Se eu já passei, eu já vivi isso, não preciso viver de novo. O universo não repete lições. Você pode continuar praticando uma lição centenas de vezes, mas é tua vontade. O universo não repete. Essa é a lei máxima. Por isso, nós somos arquitetos de nós mesmos. Quando sentir medo, lembra-se: eu já passei esse medo, e se eu passei, não vou passar mais. Não preciso passar mais. Então você começa a dissipar esta energia do medo. Você começa a deixar para trás. É como soltar bagagem desnecessária. É importante isso. O medo é o maior entrave hoje nas consciências que vão fazer a transição. Obviamente, aqueles que não vão fazer a ascensão da alma não vão precisar aprender essas coisas, porque eles nem vão estar escutando isso. Não vão se interessar por isso, jamais. Eles não querem saber, eles não vão nem fazer esse processo. Vão continuar dentro daquela caminhada ainda de aprendizado. Aprenderam, mas se comprazem na repetição daquilo que não é da luz, vão ter que repetir, até eles entenderem que eles têm que praticar o amor e não a ausência de amor. As almas que não vão ascensionar não passarão por certas situações que aquelas que vão ascensionar precisam passar. Aquele aluno que se formou, que conseguiu passar de ano, de sede, de fase, vai ainda passar pela organização da sua formatura. Aquele que não passou, está de férias. Vai para outra escola, vai começar de novo, mas não vai precisar passar por nada. Por isso as pessoas dizem: eu faço tudo certo e só vem coisa ruim para mim. O outro está fazendo tudo errado, parece que para ele a vida flui, que é uma maravilha. Bom, aparentemente pode até ser assim. E está tudo certo.
Mas a vida não acaba? Ah, vai morrer, acaba tudo. Não. A alma é imortal. Não tem jeito. Só há um caminho. É ir para frente. Evoluir. Senão vai passar por dor, sofrimento, dificuldades. Até que ela realmente esteja pronta. Eu não sei se tem mais alguma coisa para dizer sobre isso. Sinceramente. Às vezes, quando a gente vai escrever um texto, quando vai fazer um áudio, parece que tem sempre alguma novidade, mas parece que a música está começando até a cansar, né? Porque tem notas musicais que tem que repetir, começa a enjoar, né? Mas se tem alguém que não dançou ainda a música e ainda gostaria de dançar, então você toca para aquele lá, né? Paciência. Paciência também é um trabalho que às vezes precisa praticar, porque para muitos de nós falta também a paciência. Então, se tem alguma coisa que você deva fazer, é porque é preciso fazer. Nós temos que acreditar que há um comando acima de nós e que organiza os nossos trabalhos. Se nós finalizamos uma missão, não precisa mais, né? Enquanto tiver necessidade disso, é porque a missão não está concluída. E se não está concluída, não somos nós que vamos definir quando vai ser encerrada. Estamos a trabalho. Estamos aqui como soldados do exército da luz. E vamos obedecer os comandantes até que haja necessidade de ação. Quando não houver mais necessidade de nenhuma ação, aí nós vamos ter o direito do descanso. Por mais cansados que estejamos, por mais, às vezes, desanimados, porque tem momentos que, como diz no popular, dá vontade de chutar o pau da baraca, né? Derrubar tudo. Ah, dá vontade, sim, não se preocupe. Todos nós temos, de vez em quando, essa vontade. Mas vamos nos manter confiantes. Falta pouco. Muito pouco. Esses dias eu coloquei lá, se nós temos 1000 vidas, e em cada vida vivemos 50 anos, na média, algumas 80, outras 30, mas enfim, a média lá que dê 50. São 50.000 anos de vida, fora o período entre vidas, que cada encarnação é uma média de cada 100 anos, mais ou menos. Então seria 100.000 anos. Puxa, nós andamos aí 100.000 anos. Que são mais 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não tem problema. Vamos aguentar, firmes, porque o tempo final está muito próximo. Isso já foi dito que chegaria, e apesar de ter demorado, está chegando. Vamos para os minutos finais das grandes batalhas da velha Terra. Mas o que consola é que o Sol já está surgindo no horizonte. Passamos já da hora mais escura da noite. Estamos já no limiar de um novo dia. As luzes já se mostram no alto, né, como um resplendor de uma luz que chega de uma forma definitiva. As sombras se dissolverão todas nesta luz.
Tenha a certeza disso. Então agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.